Vamos falar de Vasco. Vamos falar sobre essa sexta-feira tem treino aberto em São Januário, não estaremos lá, mas vamos falar sobre isso. Vamos falar também, o Vasco terá 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, 3 como dono da casa e 1 como visitante. Vamos falar também sobre o basquete que perdeu. Tudo isso, desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E sexta-feira hoje, amanhã, sábado, a bola rola aí como rola. Em São Januário não estaremos lá, infelizmente. Vasco e Atlético Mineiro é o segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Primeiro jogo no Arena MRV Belo Horizonte, o Galo venceu por 2-1. Com isso, o Vasco terá que vencer por 2 gols de diferença e se vencer por 1-0, 5-4, teremos disputa por pênalti. O Atlético, um empate garante o Galo na final. O Vasco terá que vencer por 2 gols de diferença. Bom, e dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, está rolando um treino aberto para a torcida. Eu acho que não era hora disso, mas por outro lado, é bom esse reencontro do time com a torcida, sem clima de jogo, para motivar mais o time, não só de estar na semifinal, podendo quebrar esse jejum, que o Vasco não vai numa final a Copa do Brasil desde 2011, quando se consagrou campeão. Esse reencontro, essa motivação da torcida, na véspera de um jogo importante, pode ainda mexer ainda mais com os brilhos dos jogadores para eles estarem ligados, nos 90 minutos contra o Atlético Mineiro. Pois falei ligados, diferente do que alguns colegas vêm falando, o clima não esquentou em termos de briga entre jogadores. Houve sim conversas, eles reconheceram que não jogaram bem no jogo contra o São Paulo e fizeram parte de jogarem com atenção nos 90 minutos para que o Vasco chegue à final da Copa do Brasil. E esperamos que sim, o Vasco tenha uma atuação muito diferente que teve contra o São Paulo. Muitos falam do Paé contra o Tricolor Paulista, mas na verdade ninguém jogou bem no jogo contra o São Paulo. Por isso mesmo que eu mantenho o que eu disse no análise do jogo, eu acho que todo mundo jogou com a cabeça no jogo de sábado. Tanto que nem nas divididas o time dividiu com aquela intensidade, como se não jogou como se estivesse jogando com um prato de comida. Que o Vasco precisa jogar assim, com fome contra o Atlético Mineiro. Bom, o Vasco terá 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro, 3 como dono da casa e 1 como visitante. O Vasco recebe 3 pelo Brasileirão, 1 pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, sábado, quando recebe o Atlético Mineiro. Depois, pelo Brasileirão, aí recebe o Cuiabá, que o jogo pelo turno, que agora será pago. Depois, encara o Bahia em casa e pega o Botafogo, no Newton Santos, no Engenhão. Serão esses jogos que o Vasco fará seguidamente em casa, no Rio de Janeiro. O Botafogo será como visitante, mas no Rio de Janeiro, se vencer, além do jogo no Atlético Mineiro, se vencer os 3 jogos que tem pelo Brasileirão em casa, apesar de muitos ontem entraram em desespero falando em rebaixamento, essas 3 vitórias já tira qualquer possibilidade do Vasco de rebaixamento e, como creio, o Vasco vai chegar numa Sul-Americana até com rodada de antecedência. Libertadores, esses tropeços, 7 jogos sem vitórias, praticamente deixou impossível, mas
a Sul-Americana é bem viável pelos Gigantes da Colina. E o basquete perdeu para o Mogi em 66 a 65. Como vocês podem ver, um ponto de vantagem, a partida foi equilibrada, mas o Vasco não conseguiu fazer o fator casa transformar-se em vitórias. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo da sexta-feira do Vasco e, na hora do almoço, o papo editorial sobre essas semifinais contra o Atlético Mineiro. Até mais.